Mas Muita vem gente cá, anda essas passando duas raiva, letrinhas aí queria que fazer tiveram alguma coisa, muita eu que criar uma muita saúde mudança online, e algumas tirar pessoas se bastante em questionam sobre casa. Eu quero umas técnicas bem simples para fazer isso, que dá para fazer sentado no telefone. Por exemplo, Olá, tudo bem? Como estão todos? Espero que estejam todos bem, se cuidando, se vacinando, não deixando de usar a máscara, sempre higienizando as mãos e com todos os cuidados necessários para que a gente passe muito provavelmente por mais este pedacinho aí da pandemia, que já está tudo diminuindo, as UTIs estão já desafogadas e a gente então fica muito feliz da situação estar melhorando. Espero que estejam todos bem. Eu sou a Adriane Azevedo. Esse aqui é o canal do YouTube do Sind Bancários. Você sabe que nós temos outras aulas e todas podem ser assistidas por qualquer pessoa. Basta se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Eu falo sempre sobre questões, não é, que envolvem o teatro, às vezes até as artes. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre como é que quando, por exemplo, se montou uma peça, como eu já falei para vocês, como é que se monta um espetáculo, não é? Então se montou, se ensaiou, já expliquei para vocês o que é que se faz na sala de ensaio, como é que a gente vai fazendo com que as cenas aconteçam, repetindo os métodos. Mas e depois do espetáculo pronto? A gente estreou, não é? No teatro, digamos, e está fazendo uma temporada. É muito comum a gente realizar temporadas assim de sexta a domingo, então vamos fazer 4 semanas no teatro tal, de sexta a domingo. Então a gente faz de sexta a domingo, depois segunda, terça, quarta, quinta, não tem espetáculo. E como é que a gente faz para chegar lá no teatro e se lembrar de tudo aquilo que a gente ensaiou? E se lembrar de todas as marcas, de todos os textos? Como é que a gente faz, então? O que a gente faz, o ator? A gente faz um aquecimento. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje. Como é esse aquecimento? O que se aquece? Como se faz para fazer com que o corpo, a voz e a emoção estejam presentes, aquelas mesmas que a gente teve no ensaio? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O aquecimento para o espetáculo. Nós podemos aquecer o corpo, não é? O corpo é o que a gente vai usar para fazer as marcas. Nós podemos aquecer a voz. A voz é o texto que a gente vai dar, não é? O que a gente vai falar, o que a gente vai dizer. E nós podemos também aquecer o emocional. Nós podemos também aquecer a contracenação em grupo, fazer exercícios em grupo. Então, a primeira coisa é que esse aquecimento é muito pessoal, é muito de cada ator. O que cada ator gosta de fazer. Então, por exemplo, eu posso chegar, né? Já está tudo pronto no teatro, eu já arrumei meus figurinos, meus adereços nos lugares, porque às vezes a gente tem que trocar de figurino, fazer vários personagens, então os adereços, os figurinos têm que estar todos arrumados. Eu já verifiquei o cenário, já vi se o cenário está no lugar, se as coisas que eu tenho que levar para a cena estão no lugar, se meus figurinos estão no lugar. E o que eu vou fazer então? A primeira coisa que eu normalmente faço é aquecer o corpo. Com alongamentos, não é? Eu vou me alongando, fazendo alongamentos variados, alongamentos, né? Todo mundo sabe, sim, tô dando exemplos aqui, fazendo alongamentos, alongando o corpo primeiro para, não é, dar aquela
esticada. E depois eu posso aquecer o corpo com exercícios mais, não é, mais efetivos, assim, no sentido de esquentar mesmo. Eu, por exemplo, não gosto de me aquecer muito no chão. Eu acho que o chão ele rouba um pouco a energia da gente. Então eu prefiro fazer o chão depois do espetáculo. Depois do espetáculo aí dá para dar uma relaxada, não é, no chão, dar uma relaxada, dar uma alongada no chão. Mas antes do espetáculo eu gosto mesmo de fazer esse aquecimento mais de pé, não é, para deixar a energia mais correndo mesmo no sangue, no corpo, para que a gente tenha a tensão necessária para realizar o espetáculo. Não se pode realizar um espetáculo assim totalmente relaxado e mole, tranquilo. Não, o espetáculo sempre tem que ter um pouco de tensão, porque eu tenho que lembrar de tudo, da marca, eu tenho que contracenar, eu tenho que ter a emoção. Então tudo isso faz com que o ator precise daquela energia para entrar em cena, não é? Então é para isso que a gente faz esse aquecimento corporal, relaxando no final do espetáculo somente. Então deixando para o início do espetáculo esse aquecimento que, sabe, que deixa a energia correndo, que eu percebo a energia no meu corpo. É a melhor forma para mim de aquecer. E aí me aqueço individualmente, pode ser. Depois eu vou aquecer um pouco a voz. Vocês sabem, já dei um monte de exercícios aqui de voz, não é? Para que a gente aqueça a voz, né? O U, fazendo meus aquecimentos vocais, não é? A dicção, não é? Vou fazendo os vários aquecimentos que a gente sabe, vocais, para que a voz aqueça, não é? Lembrando sempre que sempre tomar um pouco de água, deixar as cordas vocais sempre bem, não é, lubrificadas com essa água, que a água é importantíssimo para não secar as cordas vocais. Então vou fazendo esse meu aquecimento vocal, não é? E depois também eu posso, para aquecer, dar alguns textos, não é? Pedaços de textos que são mais difíceis de pronunciar, aí eu vou dando esses textos para me acostumar, isso também vai fazendo com que o cérebro se lembre das emoções e das marcas e tudo que eu fiz no ensaio. Então tudo isso eu vou relembrando. Esses aquecimentos vocais e corporais podem ser sozinho, pode ser em grupo. Às vezes uma pessoa dá o aquecimento, todo mundo faz junto. Isso é sempre um momento para que o elenco se irmane novamente, não é? Depois daquele tempo que ficou sem fazer espetáculo, que a gente se junte novamente, que a gente coloque a energia junto. E além disso, então, além de fazer esse aquecimento corporal e vocal, existe um aquecimento que é muito importante para o ator, que é um aquecimento emocional. Não é que esse é bom a gente fazer conjunto, sabe? Então, por exemplo, eu pego o meu parceiro de uma cena difícil e a gente vai repassar aquela cena. Ou então a gente vai fazer só tecnicamente as marcas no cenário. E as cenas mais difíceis a gente faz uma passagem técnica. O que significa? É uma passagem que a gente faz as marcas e dá os textos, mas não coloca toda aquela emoção que a gente vai colocar na hora em que o público está. Justamente por isso se chama um ensaio técnico, uma passagem técnica de algumas cenas mais difíceis. Mas também depois a gente faz aquela roda de energia, alguns exercícios juntos, alguns exercícios de concentração, alguns exercícios para se irmanar com todo o elenco. Então aí a gente faz. Eu gosto muito da famosa rodinha, né? A gente faz a rodinha ali no meio do palco, já ouvindo o público chegando, o público já ali, só a cortina normalmente nos divide do público e a gente faz aquele aquecimento entre os atores. Às vezes, por exemplo, para fazer uma cena que é mais pesada emocionalmente, o ator precisa
de um aquecimento emocional. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fazia aquele espetáculo Alta Fidelidade, existia uma atriz jovem e ela fazia uma viciada em drogas que estava indo lá na boca para pegar mais drogas. Então ela estava numa uma situação emocional tensa, um viciado precisando pegar então a droga ali num lugar tenso, não é? Era um espetáculo que falava muito sobre o tráfico de drogas. Então, o que que se fazia? A diretora bolou na época, antes de ela entrar em cena, alguém segurava ela. Segurava, dois, três seguravam e não deixava ela se mexer. E aí, quando era o horário dela, soltava e ela saía para a cena com aquele jeito, sabe? Ah, tenso de quem estava presa. Então, isso dava para essa atriz essa emocional que ela precisava. Então, às vezes é preciso de alguns subterfúgios para que a gente chegue naquela emoção. Mas o mais normal é nós fazermos algum exercício conjunto, os atores, algum exercício de atenção. São vários os exercícios que existem para que a gente faça em roda ou caminhando, para se fazer esse aquecimento antes do espetáculo, esse aquecimento emocional. Muitas vezes a gente faz um exercício de passagem de energia. Ó, tá contigo, tá contigo, tá contigo. E essa passagem de energia entre nós, esse círculo de energia que vai fazer depois, então, com que os atores estejam naquela vibração de todo mundo fazer um excelente espetáculo, de todo mundo acertar as suas marcas, os seus textos. E além disso, o espetáculo ele não é técnico somente, não é? Então, mesmo que tudo saia bem tecnicamente, às vezes a gente diz no final do espetáculo, hoje não estava com aquela energia. E às vezes mesmo que tem um erro aqui ou um erro ali, a gente diz, hoje estava pegado, né? Então é essa energia que o ator busca, a energia dele próprio e a energia com os outros. Fora isso, ainda tem, claro, a maravilhosa energia do público. Isso muda tudo. Quando a gente está em cena e o público está ali sentado nas cadeiras, essa energia que o público passa para nós, isso muda muito mesmo. Existia um espetáculo que eu fazia como diretora de palco, fazia toda a montagem, e era um espetáculo cômico, engraçado, mas de uma comicidade inteligente, uma comicidade fina. E, e a gente sabia, então, normalmente, na primeira piada, como os espectadores riam, a gente sabia como iria ser o espetáculo. Dizia, hoje vai ser bom, porque o público riu bastante. Então, toda essa preparação do ator a gente faz todos os dias antes do espetáculo, em temporada, ou mesmo que seja um espetáculo avulso. Quando é avulso, faz tempo que a gente não faz, mais ainda a gente se aquece para lembrar de tudo, para lembrar o corpo, lembrar a voz e lembrar a emoção que a gente tem que ter naquele momento, naquela cena. E também há aquela famosa palavra que a gente diz para todos nós, né? Merda para todos. Merda significa tenha um bom espetáculo, faça um bom espetáculo. Dizem, eu já contei aqui para vocês, que porque na época medieval, quanto mais cavalos tinha, melhor, né, era o público, porque o público chegava a cavalo, então tinha muito estrume, né? Então por isso talvez dizem se diga merda. Isso são folclores e cada um tem uma versão disso. Em outras línguas se diz outras coisas, não é? Mas para nós aqui é uma palavra que significa sorte, por incrível que pareça. A gente não se deseja sorte, se deseja merda. E às vezes tinha algumas superstições, por exemplo. Dizem que o ator que vai atuar não deve varrer o palco, não é? Dizem que então tem que pedir para outra pessoa varrer lá, um contra-regra, alguém que esteja, que não vá atuar naquele dia para varrer, então, para não dar azar.
Em muitos teatros também se colocava uma cadeira, se coloca uma cadeira para algum ator que insiste em assombrar aquele palco. Uma coisa meio fantasma da ópera, assim, né? Mas muitos teatros têm essa superstição também de colocar uma cadeira para esse ator que pode aparecer e atrapalhar o espetáculo. Mas no mais, então, esse aquecimento, como eu mostrei para vocês, tem partes que podem ser feitas sozinho, né? Vou me aquecer sozinho, e partes que a gente tem que se aquecer com todo o elenco, com todo mundo, inclusive às vezes toda a técnica, toda a direção, todo mundo vem para essa rodinha final fazer esse aquecimento e se desejar merda para ter um bom espetáculo e para que a função seja satisfatória. Eu espero que vocês tenham gostado, então, dessas curiosidades aí sobre o aquecimento antes do espetáculo. Um beijo para vocês, tenham uma excelente semana, se cuidem, máscara, álcool gel e vacina. Beijo, boa semana.